Graça e paz, meus irmãos. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o Evangelho de Marcos, hoje eu falarei sobre dois episódios que estão no capítulo 2, versículos 1 a 17. São apenas dois episódios, mas dois episódios riquíssimos, com muito conteúdo e muitas coisas para refletirmos e aprendermos juntos da palavra de Deus. O primeiro é a cura de um paralítico. É um episódio muito marcante em que muitas pessoas pregam e chamam a atenção para esse milagre extraordinário que Jesus operou num homem que veio carregado por quatro, possivelmente amigos dele. Quatro homens o carregaram e chegaram à casa onde Jesus estava, e a casa estava muito cheia, não tinha como acessar o Senhor. E eles subiram e removeram uma parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E aquele homem foi curado por Jesus. E é uma passagem marcante, impressionante. Muito pode ser falado sobre a disponibilidade daqueles homens em levarem aquele homem aleijado até Jesus. O embate que houve ali depois com os mestres da lei. Mas antes disso eu queria chamar a atenção para algo que eu chamei a atenção também no comentário que fiz anterior, que logo no versículo 2 do capítulo 2 de Marcos, fala que muita gente estava reunida ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Mais uma vez, o evangelista Marcos, ao registrar um milagre extraordinário, milagre por definição já é algo extraordinário, algo maravilhoso que operou, ele mostra que Jesus estava ensinando a palavra. Então, mais uma vez, como eu falei na nossa conversa anterior, no meu comentário anterior, Jesus mostra a importância do ensino. Ele estava ensinando a palavra quando acontece esse episódio, esse milagre. E aí, quando Jesus está com aquele homem diante dele, ele fala: filho, os seus pecados estão perdoados. E os mestres da lei ficaram muito incomodados e começaram a raciocinar intimamente: quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Será que eles estavam certos no seu raciocínio? Sim, estavam. Somente Deus pode perdoar os pecados, pois quando nós pecamos, muitas vezes levamos algum prejuízo a outras pessoas, mas em última instância ofendemos o Deus, o único Deus verdadeiro. Só que Jesus é Deus. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus encarnado. Então esse episódio é mais uma evidência para aqueles que têm dificuldade em entender que o Senhor Jesus é o próprio Deus, que evidencia que ele é Deus. O autor Grant Osborne, que eu citei logo no início desses estudos, ele fala assim: autoridade para perdoar não significa somente o direito de declarar que uma pessoa foi perdoada, pois os sacerdotes podiam declarar perdão para aqueles que haviam realizado os sacrifícios. Antes, denota que Jesus tinha a autoridade de Deus para perdoar. Então Jesus tinha autoridade para perdoar. E ele comenta também no versículo 12, que diz que aquele homem se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que em grego a palavra, a expressão se levantou é equivalente a foi ressuscitado, ou seja, seus membros voltaram à vida. Jesus fez com que aquele homem, cujos membros já estavam como mortos, não tinham mais vida, voltassem à vida. E aquela multidão, aquele grande grupo de pessoas que estava ali, encerra essa passagem dizendo que eles glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Mais um episódio extraordinário de uma ação do Senhor Jesus de compaixão, de amor por aquele homem, em que ele, num contexto em que ele estava ensinando a palavra. E na sequência vemos o chamado de Levi, que também é registrado em Mateus capítulo 9, e ali vemos que é o próprio Mateus, o seu chamado, ele era um coletor de impostos. E há uma sutileza aqui, numa ligação entre esses dois episódios, porque no episódio anterior, os mestres da lei, aqueles que eram considerados como os religiosos, aqueles que conheciam a palavra de Deus, conheciam toda a tradição, eles rejeitaram, eles tiveram um embate com Jesus naquele episódio. Já por sua vez, Levi, filho de Alfeu, Mateus, ele era um coletor de impostos, alguém que era odiado pelos judeus, pois tinha uma associação com Herodes e cobrava impostos do povo ali da Judéia e muitas vezes extorquiam o povo. E esse homem, Jesus o chama para segui-lo, e ele segue, ele responde ao chamado e segue a Jesus. E no final, no versículo 17,
Jesus diz que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, muitas vezes, nós achamos que as pessoas que têm mais um aspecto religioso, que parecem ser os mais justos, na verdade são aqueles que mais precisam se arrepender dos seus pecados e não enxergam isso. E às vezes pessoas que estão numa situação distante de Deus, quando chamadas por Jesus, se voltam para Ele. Então o discipulado de Jesus nos chama a olhar para nós mesmos, olhar para os nossos pecados, nos arrependermos deles e nos voltarmos para Cristo. Que Deus nos abençoe. E como leitura adicional, eu deixei o Salmo 32, que fala como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Você possa ler e meditar nesse salmo. E também deixei como uma leitura adicional Gênesis 3, que fala da queda do homem, e também Efésios capítulo 2, que fala que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por conta do seu grande amor com que nos amou, nos concedeu a salvação por meio de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e fale ao seu coração. Amém.